Realizar missões, somente eu ter a vontade e realizá-las, é válido? Ou não? O Espírito Santo tem que nos impulsionar para realizar as missões? Vamos aprender um pouco mais sobre o poder do Espírito Santo na realização das missões aqui no lição 13 da revista, findando já do primeiro trimestre de 2024, que trata sobre o corpo de Cristo, que tem por autor o pastor-presidente das Assembleias de Deus na cidade de Água Branca, Piauí, pastor José Gonçalves. Amém? Okay, let's go. Então, vamos aqui à lição número 13. O poder de Deus na missão da igreja. Novamente, nós somos a igreja Assembleia de Deus, Cidade de Esperança, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, presidida pelo pastor Raul Cavalcante. E de forma alguma, esse vídeo substituirá a presença do irmão que está nos assistindo agora, que vá até uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja que você congregue, tá? Para que possa assistir presencialmente no dia 31 de março de 2024 esta lição. Amém? Então vamos lá, vamos para o texto áureo em questão da lição de hoje, que consta em Atos, capítulo 1, versículo 8, que assim nos traz a palavra do Senhor. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? O professor nos propõe a verdade prática a seguinte: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Atos 13, Atos dos Apóstolos 13, entre os versículos 1 e 4, que assim nos traz a palavra do Senhor. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém, meus irmãos? Para desenvolver a lição aqui em questão, eu gostaria de novamente retornar até o texto áureo e a leitura bíblica em classe, para nós irmos num detalhe, tá? E entender o que de fato é esse poder do Espírito Santo que move a igreja nesse processo missionário dela, tá? Novamente, Atos 1, 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, Cristo estava falando o seguinte: olha, vocês só promoverão esse ato de levar a minha palavra até os confins da terra, conforme finaliza aqui esse versículo. O que primeiramente deveria ser promovido naqueles irmãos? A recepção do poder que seria entregue mediante o quê? O Santo Espírito do Senhor sobre os irmãos. Tá? E só a partir daquele momento, ou seja, da recepção do Espírito Santo, os irmãos seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
tá? Então, de fato, só voltando à verdade prática, que o nosso autor fala que o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja, é essa força que impulsiona a igreja para o cumprimento da sua missão. Daí nós buscamos no Google a definição de força motriz. E força motriz significa uma força que impulsiona, que faz mover ou ocasiona movimento de alguma máquina ou algum objeto. Então, no caso aqui em questão, o Espírito Santo não é uma força. Tá? Não caímos nesse erro teológico de pensar que o Espírito Santo é somente uma força. Não, é uma pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa que tem essa força, que possui essa força, e essa força ela movimenta a igreja. Amém? Vejam aqui em Atos 13, tá? Que é a leitura bíblica sugerida aqui, o quão é verdade que o Espírito Santo é alguém, é uma pessoa. Que vejam, enquanto, versículo 2 do capítulo 13, enquanto serviam e adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou. Lhes ordenou. Então eu tenho uma personificação aqui no texto bíblico do Espírito Santo. E olha o que o Espírito Santo ordena àqueles homens em Atos 13. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Amém, irmãos? Então essa é o primeiro comentário que faremos aqui, dois na verdade. Que o Espírito Santo do Senhor é quem conduz a igreja do Senhor na terra após a ascensão de Cristo aos céus, tá? E ele é a força que impulsiona a igreja na terra até os dias de hoje. Amém? Então, vamos ver aqui o desenvolvimento aqui da lição, tá? A partir da leitura, tanto do texto áureo quanto da leitura em classe, tá? Então, somente após a recepção do Espírito Santo, as testemunhas de Cristo irão proclamar o seu evangelho, tá? No seu micro-universo, na sua região e até os confins da terra, até onde elas puderem proclamar o evangelho do Senhor, tá? Mais uma observação, novamente na leitura de Atos 1:8. O texto não nos fala que eu deverei primeiro cumprir a proclamação em Jerusalém, para depois proclamar o evangelho na Judéia e Samaria, para somente após e no final proclamar até os confins da terra. Não. Vejam que são vírgulas que segue, então é uma sequência, ela não é temporal, tá? No texto, não há temporalidade, não há indicação de temporalidade aqui, tá bom? Então você, como igreja, menorzinha que seja, né? Ou a grande igreja, pode muito bem proclamar o evangelho na sua cidade, no seu bairro, e ao mesmo tempo levar esse evangelho até vários mil quilômetros de distância de onde você possa, que esteja o endereço da sua igreja, tá bom? E as redes sociais hoje, elas são uma grande ferramenta disso, tá? Claro que na época da igreja primitiva, o Espírito Santo, ele auxiliou ali diretamente os irmãos, porque precisava levar, um exemplo, Tomé para a Índia, Paulo e os outros apóstolos para o mundo greco-romano. Sim, mas é o mesmo Espírito Santo que hoje auxilia a igreja de levar inclusive a mensagem do evangelho pelas redes sociais. Amém? Então vamos desenvolvendo a lição. O autor, o professor da revista, toda a revista é dividida por tópicos, tá? Então o primeiro tópico trata da doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas, tá? Então, um ensino revelado nos escritos de Lucas. Então, lá em Lucas 24, no versículo 49,
Assim nos traz a palavra do Senhor. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Novamente a tese, tá? De que os irmãos deverão seguir a sua missão, a sua vocação, seguir a sua vocação missionária, só a partir do momento que sejam revestidos do poder do Espírito Santo, tá bom? Lucas 24:49 é mais uma reafirmação aí acerca desta tese, tá bom? Seguindo, acerca do enchimento do Espírito como uma experiência necessária. Então vamos lá. Jesus Cristo, claro que Jesus é Deus, tá? Mas vamos pegar pelo menos um ponto aqui da Bíblia que demonstra que Jesus, ele não iniciou o ministério dele somente por sua vontade. Não, ele iniciou o ministério dele, claro. Novamente, Jesus é Deus, eu estou tratando ele aqui como homem na terra, tá? O seu ministério terreno, ele só foi iniciado a partir do momento que Jesus esteve revestido do Santo Espírito do Senhor, que desceu sobre a vida dele ali no batismo, nas águas do Rio Jordão, tá bom? Então vamos ler aqui em Lucas, capítulo 3, entre os versículos 21 e 22. Vou ler o 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Novamente, o Espírito Santo. Como uma pomba. Como uma pomba. Essa foi a materialização do Espírito Santo do Senhor. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Amém? Então, em Lucas 3:22, nós temos aqui a constatação que Cristo, sim, o Messias, Filho de Deus, tá? Mais uma pessoa na Trindade, na Santa Trindade, só iniciou seu processo missionário de levar aquelas boas novas aos irmãos ali da Palestina, só e somente a partir do momento que ele foi revestido do Espírito Santo, tá? Para iniciar a sua obra. Amém? Então, novamente, como somos igrejas e seguimos os passos de Cristo, tá? Esse ato, eu não posso simplesmente começar um processo missionário só pela minha vontade. O Santo Espírito de Deus tem que queimar no teu coração, tá? E te levar a realizar esses atos em questão. Amém? Seguindo, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta, tá? Então, vamos aqui em Atos 5:32. Então, irmãos, acerca da experiência concreta desse revestimento do Espírito Santo, nós podemos encontrar em Atos 5:32, capítulo 5, versículo 32, onde o Espírito Santo do Senhor poderia ser visto e ouvido. Então vamos lá. Atos 5, versículo 32. Nós somos testemunhas dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem, tá? Então você de fato, o sentir do Espírito, você tem que senti-lo, tá? Não é simplesmente uma subjetividade, mas não, o Santo Espírito do Senhor tem que falar de fato contigo, tá bom? Para que você seja revestido desse poder, para que aí sim possa seguir a sua missão, tá? Dentre muitos outros sinais, um se sobressaía aos demais. O falar em línguas desconhecidas também é um sinal que, inclusive, a Igreja Assembleia de Deus entende como um dom ali entregue pelo Espírito Santo, tá bom? Seguindo aqui a lição, tópico 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Então, o Espírito Santo capacita líderes para desempenhar a obra de Deus, mas não só líderes, tá? Ele pode capacitar homens comuns também. Então, lá na igreja primitiva, conforme consta em Atos 4:33, o Santo Espírito de Deus capacitou líderes, conforme iremos ler agora, Atos 4:33,
Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, eram líderes que eram capacitados pelo Espírito Santo. Mas não só os líderes da igreja primitiva eram capacitados, que inclusive podemos traçar por analogia hoje, mas homens comuns também, conforme consta em Atos 2:17, que assim nos traz a palavra do Senhor. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Então, o Santo Espírito do Senhor será derramado por toda a carne, tá? Então, todos aqueles que sejam sinceros de coração e que se permitam a receber o Espírito Santo, a toda a carne será derramada. Não importa se você seja líder ou uma pessoa comum, a toda a carne. Amém? Vamos seguindo aqui. Então, pessoas simples serão capacitadas, assim como são capacitadas, pelo Espírito do Senhor, tá? Isso já é latente, é visível, é palpável, inclusive nos dias atuais, tá? E a capacitação do Espírito de Deus, ela não vem somente ao indivíduo, tá? Mas ela vem também à igreja. Então, se é uma igreja sincera, cristocêntrica, que tem a Bíblia no centro da palavra e que se permita, que clame pelo Espírito do Senhor, essa igreja também ela poderá ser capacitada pelo Espírito Santo e ela poderá envolver também toda a comunidade que esteja em torno dela, ou novamente, conforme Atos 1:8, podendo chegar até os confins da terra. Amém? Já chegando na parte final da nossa lição, nós temos aqui no tópico 3, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Irmãos, vejam só. Paulo, vamos falar de Paulo. Novamente, aqui em Atos 13, entre os versículos 1 e 4. Se fosse somente da vontade de Paulo de seguir, iniciar sua viagem missionária, teria dado certo? Resposta: não. A gente nem poderia dizer não poderia, não. A resposta é clara, não teria dado certo. E não teria se desenvolvido toda a expansão do Evangelho do Senhor no mundo greco-romano conhecido. E aí a gente já citou inclusive o exemplo de Tomé também, indo até a Índia. Mas falando de Paulo em questão, ele teve que ser ordenado pelo Espírito Santo. Então, o que esse tópico, o último tópico aqui da lição, fala que o Espírito Santo, como fonte geradora de missões, é ele quem, de novo, é a força motriz, é ele quem dá o start inicial, tá? Novamente, Paulo estava aqui na igreja em Antioquia, tá? Mas, no versículo 2, enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. Eles estavam fazendo culto normal ao Senhor, tá? Eles estavam buscando ao Senhor, aqueles homens que estavam aqui na igreja de Atos 13, tá bom? Mas aconteceu algo. O Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora, não ontem, não amanhã, agora, esse é o meu tempo. Separai-me agora, quem? Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. E aí eles foram, tá? Então, é muito perigoso que às vezes até agências missionárias, que pode ocorrer isso mesmo, envie irmãos para determinado lugar, mas que não buscam o Espírito Santo para esses atos. Então, Atos 13 é a maior constatação que as agências, igrejas, que seja, tem que buscar o Espírito Santo para o envio dos irmãos, tá? Para as missões, tá bom? E uma observação: eu, como crente, eu posso ter muito bem o desejo missionário em mim, mas a vocação missionária, o Espírito Santo só vai entregar para alguns. Tá? Então, quantos irmãos que vão para o campo missionário acabam se decepcionando ali? Por quê? Porque não foram vocacionados para aquilo. Tá?
Então, desejo é uma coisa, vocação é outra. E só quem entrega é o Espírito Santo do Senhor. Amém? Então, essa foi a lição número 13, a última lição, tá? Da bela revista que teve por autor o professor José Gonçalves. Tá? Então, dia 31 de março, procurem a Igreja Assembleia de Deus aí mais próximo da casa dos senhores, ou que os senhores congreguem, tá? Para que de fato essa lição seja ministrada presencialmente aos irmãos. Amém? Então nós somos a Igreja Assembleia de Deus, Cidade Esperança, Imperatriz. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.